Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio Mísser, arquiteto e urbanista, professor da Fundação Dom Cabral e diretor do Grupo MIR. Estamos falando diretamente da COP29, que acontece em Baku, no Azerbaijão, a Conferência do Clima. Bom, hoje estamos no Pavilhão do Brasil, um pavilhão muito bonito, desenvolvido todo com materiais reciclados e que tem sido palco de diversas palestras, programas, encontros e com certeza vai contribuir para essa jornada da COP30. Aqui ao meu lado, a Carolina Pasquale, ela é diretora executiva do Greenpeace e está com uma participação ativa aqui na COP. Eu gostaria que ela comentasse um pouco sobre os principais eixos que têm norteado esse encontro, que passam, né, não só pela mitigação dos gases de efeito estufa, pelos processos de adaptação, especialmente das cidades, assim como a colaboração e o financiamento climático. Muito obrigado por nos atender. Imagina, obrigada eu pelo convite, Sérgio. Bom, essa COP aqui, ela começou ontem e ela já começou de um jeito bastante intenso, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo mais um ano que vai registrar as maiores temperaturas que a gente já teve. Então, a gente vem de uma sequência aí de anos que estão mostrando para a gente a realidade do aquecimento global e os impactos disso nas nossas vidas. Então, no Brasil, por exemplo, esse ano a gente enfrentou as enchentes no Rio Grande do Sul, a seca extrema na região norte do Brasil pelo segundo ano seguido, que é algo também bastante assustador. E aí, diante desse cenário que está acontecendo em vários países, um evento como esse fica ainda mais importante, porque é aqui que os países negociam qual é a ambição de cada um deles e com quanto eles se comprometem a reduzir as suas próprias emissões para que a gente saia dessa situação. Esse compromisso, essa ambição de redução de emissões é o que a gente coloca aí dentro do que se chama aqui de mitigação. Então, quais são os esforços para mitigar o aquecimento global fazendo essas reduções? O Brasil vai amanhã anunciar oficialmente, né? O Brasil vai submeter o que a gente chama de NDC, que é a sua meta nacional, quanto é que o Brasil pretende contribuir com essa redução de emissões. E o Brasil se propôs a fazer isso aqui junto com os Emirados Árabes Unidos, foram os anfitriões, né, na última COP, e também com o Azerbaijão, que é o anfitrião desta COP, porque eles se uniram aí, esses três anfitriões de COP, na missão que eles estão chamando de missão 1.5, ou seja, seriam os primeiros a apresentar essas metas para 2035, que é o próximo ciclo, e com isso incentivando aí os demais países a também fazer o mesmo. Então a gente está com essa expectativa de conhecer os detalhes da meta brasileira, conhecer também a meta do Azerbaijão, a dos Emirados Árabes foi anunciada. Acho que um desafio comum aos três países é assumir a transição e a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A gente precisa de um plano concreto de eliminação de combustível fóssil ou, infelizmente, essa batalha está perdida. E aí esses três países, claro, estão aí na mira, porque serão os países da chamada Troika, são os países da chamada Troika, e a gente espera que haja essa ambição e também na meta brasileira. A meta brasileira, claro, ela tem uma força grande, aí, um olhar grande para a questão do desmatamento, mas a gente precisa de uma transição energética com um plano de transição concreto, né? Com data, com como é que a gente vai fazer para a gente ir aos poucos abandonando os combustíveis fósseis e se beneficiando aí do contexto, né, do Brasil, que é bastante favorável para essa transição, que pode ser acelerada e que pode, de fato, colocar o Brasil num lugar de muito destaque globalmente, né? Então, esse é um tema importante. Os prazos para a submissão das metas, o prazo é fevereiro, então, na verdade, aqui, quem está trazendo para cá está trazendo como voluntário, né, voluntário, mas até fevereiro isso deve acontecer para todos os países. E aí, aqui, nesta COP, o grande tema de negociação é o financiamento. E por que é importante a gente fazer essa conversa, né? Porque o país, principalmente, claro, né, os países em desenvolvimento, eles entregam uma meta, uma ambição, mas eles precisam de recursos para fazer a implementação dessa meta. Então, o que a gente espera aqui é que os países desenvolvidos se comprometam em apoiar essa transição, que haja recurso, que não seja, por exemplo, um empréstimo que a gente pegaria em qualquer banco com taxa de juros e tal,
porque isso vai só aumentar a dívida, né, dos países em desenvolvimento, mas que sejam doações ou empréstimos em condições muito diferenciadas para que os países em desenvolvimento possam implementar aquilo que eles estão propondo e fazer a transição e fazer a eliminação dos combustíveis fósseis globalmente, que é algo absolutamente necessário. Isso é o que está em jogo nessa COP, portanto, bastante desafiador. E a gente espera que nessas 2 semanas os países desenvolvidos, os países que estão aqui puxando essa conversa, a União Europeia, a China, enfim, possam ajudar a destravar eventuais nós da negociação para que a gente tenha um bom resultado. E claro, né, com bastante receio aí do que será a posição dos Estados Unidos agora que eles elegeram um presidente que já disse que não acredita em nada disso e que quer explorar mais e mais o que ele chama de ouro líquido, que na verdade vai nos condenar a todos a um futuro bastante difícil se não for rapidamente abandonado. Bom, Carolina, você colocou de uma forma muito precisa os desafios, né, não só em relação a essas metas climáticas de emissões de gás de efeito estufa, mas também os caminhos que passam pelo financiamento climático e que, notadamente, têm que ser direcionados para os países em desenvolvimento. E a gente tem visto muito aqui na COP, além de todos esses desafios, uma presença cada vez mais nítida do que nós chamamos dos governos subnacionais, os estados e os municípios, porque, afinal de contas, né, o desafio tem sido colocado para os municípios, como você citou, o caso do Rio Grande do Sul, né, e Porto Alegre, e diversos outros municípios, mas eles não têm os meios para poder se adaptar a esse novo cenário. Como que você acha que poderiam ser esses mecanismos para que aquelas comunidades, aqueles municípios, aqueles estados que precisam de fato desses recursos possam se equipar, né, possam atender essa emergência que já é presente no cotidiano das pessoas? E é urgente, né? A gente realmente precisa fazer esse movimento. Bom, a gente tem dentro do país um Plano Nacional de Adaptação, que também é uma demanda desses espaços multilaterais, né? E aí esse Plano Nacional de Adaptação, ele traz as diretrizes para que cada município possa submeter seus projetos e construir essa trajetória. O interessante em relação à adaptação é que são soluções muito locais, né? Porque não tem uma receita que sirva para todo mundo. Tem algum município, por exemplo, que tem uma questão com encostas. Ele vai precisar olhar para isso e vai precisar fazer um plano junto com a comunidade, um plano onde as pessoas possam de fato participar, serem ouvidas. Então isso depende muito de lugar para lugar. E essa meta de financiamento climático que está sendo discutida aqui, ela deve também incluir a discussão de recursos para adaptação. E a gente precisa que isso seja visto por todos, porque é um desafio, mas o custo da gente não fazer isso, a gente paga em dinheiro por conta dos prejuízos mesmo, mas também em vidas e em coisas que não dá para a gente precificar, né? Então, a gente viu no Rio Grande do Sul o que pode acontecer em outros lugares do Brasil, e a gente precisa que os prefeitos e os governadores se engajem também nessa agenda, façam essas conversas, construam essas soluções, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, comunidades, pessoas que viveram a vida toda num lugar, talvez não voltem para esse lugar. Aquela rua, aquele bairro, seus vizinhos, a sua igreja, o seu mini mercadinho, aquilo tudo desaparece e você de repente é colocado em outro lugar. Qual é o impacto disso para uma pessoa idosa? Ou enfim, então são muitos os desdobramentos, né, que a gente precisa avaliar e que precisam ser discutidos localmente, a partir de diretrizes nacionais e de um compromisso político com essa agenda, né? Dentro desse caminho de diretrizes, políticas e compromisso, recentemente, inclusive após essa situação dramática do Rio Grande do Sul, o governo federal lançou o federalismo climático, esse espaço de articulação entre os diversos níveis, né? Você acredita que esse é uma primeira sinalização relevante e ela deveria vir acompanhada de quais ações ou ela já é suficiente para a construção desse espaço multinível de diálogo e, principalmente, de implementação das ações tão urgentes? Eu acho que é fundamental que haja uma colaboração e um espaço
multiatores, né, para que a gente avance. Então, eu acho que sim, é fundamental e a gente vai precisar de sempre mais, na verdade. Eu acho que o que é importante é que a gente não perca de vista que existem pessoas afetadas, seja no ambiente rural ou urbano, existem comunidades tradicionais, comunidades indígenas que precisam participar desse processo, serem ouvidas e estarem sentadas junto ali na mesa que desenha as propostas, né? Eu acho que com tudo isso posto, a gente tem a oportunidade de sair desse processo com cidades ou com, enfim, ambientes mais plurais, menos desiguais, mais funcionais. Então, eu acho que é também importante que a gente tenha as nossas lideranças políticas entendendo também que é um desafio enorme, talvez o maior da nossa geração, sem dúvida, mas é também uma oportunidade, porque eu acho que a gente tem muito que avançar e esse diálogo intersetorial ele é essencial. Perfeito, muito obrigado. E nos acompanhe por meio dos canais oficiais as novidades, os bastidores e entrevistas tão relevantes quanto essas que acontecem na COP29 aqui em Baku, no Azerbaijão.